Vamos falar os recados do Zubeldia na coletiva, que eu e o Arnaldo pescamos. Porque, né, Éder, a gente vê as escolhas dele dentro de campo e as entrevistas dele coletivas. Então, são esses. A gente consegue lidar com esses dois materiais, digamos assim. E aí, muitas vezes, a gente entende melhor as escolhas dele depois que ele fala, né? Muitas vezes acontece isso. Exato. Ontem o Zubeldia falou o seguinte sobre reunião com o Casares, a presença dos dirigentes, relação com o Muricy, várias coisas. E uma das frases dele, que foi na seguinte aspas, abre aspas, dirigentes sempre vão nos treinamentos, todos os dias. Tem uma distância normal conosco, não falam sempre. Eu gosto da distância. Que estejam, mas também gosto da distância para processar o momento da equipe com o meu staff e jogadores. Então, esse que estejam, mas também gosto da distância, é um claro recado sobre a presença do Casares no CT e sobre o que a gente já leu de que não gostaram de utilização de reforços e tudo mais. E nas entrelinhas não vem falar sobre como eu vou usar os meus jogadores. Vocês podem vir aqui no CT, acompanhar e tudo mais, mas aqui dentro do time quem vai mandar sou eu. E é isso. É por aí, Arnaldo? O que você sentiu nessa frase? Uai, isso é para qualquer treinador. Pode ser o Carpini no Vitória, né? A gente tem, por isso que a gente falou da fritura. E existe a fritura. A fritura é tão, hoje, latente, é uma palavra tão recorrente, que sem falar dessa palavra, o Zubeldia, nessa frase, ele comenta um pouco o que é isso. O que a gente tem que entender? O Júlio Casares aparece várias vezes lá no seu treinamento, mas ele não é treinador e não sabe mais de futebol e do time do que o Zubeldia, certo? E não sabe nem mais que o Juvenal, né? Que era um cartola que gostava de palpitar também, não publicamente, nas internas. Os dois aqui sabem disso. O Belmonte, jornalista que nem nós, Éder, não sabe mais de futebol do que o técnico do São Paulo, embora ache que sabe, muitas vezes. Que se uma coisa da gente comentarista, tal, eu prefiro o Marcos Antônio do que o Bobadilha. Outra coisa é o Belmonte chegar e falar, coloca o Marcos Antônio e não o Bobadilha. E vou além. Nem o Muricy Ramalho, que foi técnico do São Paulo histórico, e ele sempre gosta de falar isso quando contrata um treinador, eu não vou palpitar em escalação e sistema, a não ser que o técnico peça a minha opinião. Então, a questão de um time de futebol, quem treina, quem escolhe é o treinador. E esse treinador foi escolhido por essa direção. Então, esses três caras que comandam o São Paulo, eles não têm que dar pitaco mesmo, né? E basicamente é o que estava acontecendo. Eles estavam dando pitaco, se não declaradamente, veladamente à imprensa. É o que a gente sabe. E acho que o Zubeldia... Mas aí que tá. Você vai pegar os outros trechos. Ele dá o recado qualquer recado com muita elegância. Qualquer coisa. Com muita paciência. Sem escrachar ou destratar o Júlio Casares, o Belmonte ou o Muricy, né? Ele consegue, nas entrevistas, ganhar mais adeptos ainda do que quando faz as suas escolhas. E também tem as declarações sobre as escolhas, né? A questão que ele fala, né, Éder? Depois a gente também comenta do que ele vê agora. Ele fala competência, que em espanhol é competição, que ele entende agora poder ser mais viável com São Paulo numa frente só e ele com uma semana de treinamento. É o que ele falou. O Eric conquistou a posição no jogo-treino que a gente teve com os reservas. Ele foi muito bem naquela função. Ele não tinha como fazer isso. Ele tinha um time para a Copa e o Banguzinho no Brasileiro. Foi assim. E, mesmo assim, ele experimentou uma coisa e outra. Ele pode errar muitas vezes, ele pode optar por jogadores ou sistemas equivocados, mas a decisão é dele, não é do Casares
não é do Belmonte, não é do Muricy e não é dos jogadores. É dele, ele é o técnico do São Paulo. Se o São Paulo quer fazer tanto que nem o Palmeiras, Éder, fundo, estádio igual, com a parceria, categoria de base, que ele faça como o Palmeiras também no time de futebol. Algum dirigente do Palmeiras ou a presidente do Palmeiras dá palpite no que o Abel vai fazer no campo? Se vai jogar o Veiga ou o Maurício? Ou se vão jogar os dois juntos? Isso não existe. O Marcelo Paes dá palpite no que o Vojvoda fala, se ele vai colocar o Marinho ou o Pikachu? Isso só existe no São Paulo hoje, rapaz. É surreal. Mas é assim a vida de um treinador do São Paulo hoje. É assim que está acontecendo. E mesmo assim, ele tem esse aproveitamento. Esse time de 2014, que o garoto falou ali no chat, era o time do Muricy, Renan, que tinha Kaká, Ganso, Michel Bastos, Allan Kardec, Luiz Fabiano, Pato, Companhia Limitada, que foi vice-campeão brasileiro. O cara tem o melhor aproveitamento desde 2014. Cara, não tem o que falar, sinceramente. Deixa o cara trabalhar, errando e acertando. Um outro trecho que a gente separou também. A gente conecta. Na resposta que... Eu, o Cinco, o Renan, o Éder. Não os próprios dirigentes. A gente separou... Foi eu que caí ou não? Foi o Éder? Estou te ouvindo, sim. Acho que foi só o... Acho que O foi Éder só... caiu. A live é nossa. Então o Éder foi criticar o Zubeldia, a gente deu uma tesourada nele. Mas acho que assim, né, gente? Essa situação, vocês já viveram outros governos no São Paulo, vocês não viveram com essa direção, né? Mas eu não, sinceramente, em outros tempos, é como se o Muricy técnico tivesse que ler na imprensa, ouvir na imprensa, eu preferi o fulano que o fulano, eu preferi o cicrano que o cicrano. Além, aí eu não sei, acho que até a gente podia levantar aqui, eu passando primeiro para você, Renan, e depois para você, Wilson. Além dessas questões, a tal da entrevista do Galopo nessa semana dentro do centro de treinamento do São Paulo. Nessas circunstâncias nessa circunstância atual, talvez o jogador menos aproveitado pelo treinador. Aí, Renan, eu entendo a posição do jogador, a entrevista do jogador, a vontade de falar, uma coisa muito mais difícil que na época de vocês, esse contato, eu entendo. Agora, a partir do momento em que o jogador dá a entrevista no centro de treinamento do São Paulo, naquele banco, em frente ao vestiário, o São Paulo está endossando a entrevista. Não sei se você concorda. Se o Galopo desse a entrevista no apartamento dele, na sala dele, com essa camisa aí atrás, para o assessor, para a televisão, ok. A partir do momento que ele está dando a entrevista com a camisa do São Paulo no CT, com a assessoria de comunicação do São Paulo ao lado, o São Paulo está endossando a entrevista do jogador. Não sei se você concorda. Ô, Arnaldo, essa entrevista do Galopo foi uma das coisas mais patéticas que eu já vi no futebol, no São Paulo Futebol Clube, né? Porque, assim, eu joguei no São Paulo e muitos dos profissionais que estão lá hoje, eles já estavam na minha época. Eu digo o pessoal da comunicação. E como você bem falou, o pessoal da ESPN, para entrar no CT, mesmo que eles falaram com a assessoria do Galopo antes, para eles entrarem no CT, eles só entram com autorização da diretoria ou da assessoria de imprensa, certo? Então, não foi o Galopo que quis, os caras vão vir aqui para me entrevistar. Peraí, não é assim não. E, cara, como que eles deixam um jogador que nos últimos 20 jogos, se eu não me engano, ele não jogou nem meio tempo, como que eles deixam um jogador em data FIFA dar uma entrevista? O que o repórter, você, Ronaldo, você é um jornalista, o que você perguntaria para um jogador que nos últimos 20 jogos jogou nem meio tempo? O que você perguntaria para ele? Pô, por que você não está jogando? E o cara, é óbvio, eu não estou falando nada do Galopo, o que ele falou, você parar para pensar, pô, eu falaria, o Wilson falaria, qualquer um aqui falaria, certo? Não sei se eu falaria do treinador do jeito que ele, né? Eu conversei com ele, depois ele não veio, mas enfim, eu falaria também. Eu morei sozinho na Arábia Saudita. Ele não está morando sozinho aqui, eu morei sozinho na Arábia Saudita.
e tava sem jogar. Imagina se viessem me entrevistar. Eu ia falar que eu tava passando fome. Eu ia falar um monte de merda. Entendeu? Então, mas a diretoria do São Paulo, a assessoria de imprensa do São Paulo, deixar uma entrevista dessa acontecer, cara, vai me desculpar. Vai me desculpar. É inadmissível. É inadmissível. Em data FIFA, graças a Deus, Arnaldo, que o São Paulo ganhou ontem. Porque se o São Paulo perde ontem, Deus o livre guarde. O São Paulo perde ontem com o Marcos Antônio jogando mal, por exemplo. Rapaz, a entrevista coletiva ia ser só em cima do Galopo, do que o Galopo falou. Eles conseguiram, numa data FIFA, trazer um problema para dentro do vestiário, cara. Cara, é inexplicável o que aconteceu. Inexplicável. Galopo, não é o momento de você falar, não, amigão. Volta a jogar, depois a gente arruma uma entrevista para você. E outra, para você falar, eu não joguei na era da rede social, então isso eu não posso afirmar. Mas eu acho assim, ó, na rede social do jogador, ele pode falar o que ele quiser ou não. O clube impede. Fala aí na sua rede social. Aqui dentro do CT você não vai falar, não. Porque já dá de novo aquela impressão que foi um processo de fritura do treinador. O São Paulo está fritando. O São Paulo está fritando o Zubeldia, mas com o óleo, não naquela temperatura, porque frita já tira logo. Não, tá fritando, sabe? E não tá no ponto ainda de cara. Essa entrevista, desculpa, gente, mas é inacreditável ela ter acontecido. Então, Éder, desculpa, eu entrei no negócio do Galo, porque é um pouco do processo, né? O Wilson nem falou, o Renan estava falando um pouco, e a gente entrou meio que em decorrência dessa declaração. Eu acompanhei tudo, senhor Arnaldo. Eu estava nos bastidores aqui, porque me jogaram para os bastidores de alguma maneira. Eu fui parar nos bastidores e sumi. Alguém aí me tirou do negócio aí. Mas eu fiquei feliz que a Dedé e a Helena aqui sentiram minha falta. Ali nos comentários estavam falando sobre que eu caí, falando sobre o cabelo arrumado ou o cabelo arrepiado. Lembrando da Copa América. O Arnaldo esteve nas lives da Copa América, entrando no vento lá do treino da Seleção Brasileira. Enfim, vamos seguir. Inclusive, um dos recados do Zubeldia, a gente pode até interpretar como para essa entrevista do Galopo. E aí eu tenho uma coisa para falar sobre essa entrevista do Galopo, que é o seguinte. A gente vem acompanhando essa situação no esporte há algum tempo. E o Galopo é um cara que não está satisfeito com a reserva, mas é um cara que não é aquele que não está satisfeito com a reserva e fica pianinho ali, senta em cima do contrato, ganha o dinheiro dele e ponto, acabou. Ele quer jogar de qualquer jeito. E ele está tentando no treinamento, está tentando nos jogos, acho que nos jogos não está acontecendo de fato. E aí ele começa a tentar de outras maneiras, e a maneira que encontrou na semana passada foi essa entrevista para a ESPN. E aí a aspa do Zubeldia que é interessante é quando ele fala sobre essa competição, sobre essa competência, né? Que ele fala que essa competição interna dentro do elenco, agora nos treinamentos, e ele fala do jogo-treino e fala que o Eric jogou ontem porque foi muito bem no jogo-treino. Jogo-treino que o Galopo também jogou. Então ali é aquele recado, tipo, eu vou escalar o time de acordo com o que eu tô vendo no treinamento, no jogo-treino, não só na partida em si, nos 90 minutos, mas você quer ganhar essa posição? Ganhe no treino. Então é mais ou menos um pouquinho desse, mais um recado aí que o Zubeldia passou. Então, o Wilson não tinha falado. Não sei o que você achou da entrevista, Wilson, e do recado Zubeldia / Galopo, etc. Depois tem uma passagem interessante no final do jogo, que não sei se vocês viram, mas eu queria ouvir, porque, Éder, eles viveram essa coisa do lado que a gente não vive. Sim, né? Perfeito. Sendo barrado, ou tendo a oportunidade, ou vendo um jogador, o negócio de dar uma entrevista quando você não está sendo aproveitado. Né? Arnaldo, eu e o Renan, a gente joga numa outra época, né, que não tinha rede social, que a imprensa assistia o treino, então não davam para ser criadas narrativas que a gente não acompanhava. Então eu acho que era muito mais fácil para nós mostrar o nosso trabalho e para a imprensa divulgar quem estava bem nos treinamentos ou não. Eu acho que, voltando um pouquinho no Zubeldia com a diretoria, eu concordo com você que a diretoria escolhe ele, mas a diretoria, ao meu ver, tem que acompanhar o treinamento até para manter o controle. Não tem que opinar. A partir do momento que decide, o treinador não opina, fato. Mas eu acho que tem que manter um controle, uma vista, assistir, para não ser criadas narrativas contra... Poxa, por que o Renan não está jogando? Não, o Renan não está jogando porque ele anda no treino. Então, deixa eu ver. Aí vai ver o Renan não está andando no treino, né?
Eu acho que esse é um fato. O fato do Galopo dar entrevista eu também acho inadmissível. Eu não deixaria. Da nossa época, eu ia ser o primeiro a cobrar o Galopo no dia seguinte. Falei, Galopo, vem cá, por que você não conversa comigo? Você explana eu, você, o time à toa. Você cria, como o Renan disse, você traz problemas para nós desnecessários. Eu já estou cheio de problema, agora eu tenho que ficar me preocupando com você, que você vai... Desculpa. E agora, o fato dele colocar o Galopo também, ele cria uma jurisprudência que qualquer um que não estiver jogando agora vai pedir uma entrevista, vai falar e vai jogar. Então, tipo assim, não pode. Ele não poderia dar entrevista. Se, tipo, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Posso falar? Não. Simples assim. Quer falar? Fala. Galopo, por que você não veio até a mim? Você foi na entrevista? Então agora você não vai jogar, cara. Você vai fazer por merecer, como outras pessoas estão fazendo. Você teve a sua chance, foi para o final da fila, e, ao meu entendimento, pessoas estão na sua frente por N motivos, e eu acho que, cara, não é a entrevista. Só o fato dele ter falado, ele já não iria para o jogo. Porque, tipo, ele não está transformando isso num problema desportivo, ele está transformando isso num problema pessoal, que ele quer a atenção do treinador e ele chamou a atenção, então agora qualquer um que não jogar vai dar entrevista, que vai começar a ir para o banco. Então, tipo assim, são ações que lá dentro acontecem que, tipo assim, a gente não entende, sabe? Eu era contra a entrevista, mas sou contra também o fato dele ter escalado o Galopo e colocado em campo. Então, o William Gomes, que foi o melhor jogador que tentou alguma coisa, pelo menos, contra o Cuiabá, não joga. E o Galopo que dá entrevista joga? Ué, então, William Gomes, vai dar entrevista. Pede uma entrevista também, pô. Eu acho que as coisas não são resolvidas na imprensa, não são resolvidas, são resolvidas ali dentro. Hora do treino. Alguém tem alguma coisa para falar? Professor, eu não quer falar na frente geral? Professor, eu posso falar com você? E fala, os dois falam a mesma língua. Os dois falam o mesmo idioma. Conversem, vão se resolver lá dentro. Galopo, você me desculpa, mas tem uma galera na sua frente e, mano, segue o baile. Não tem porquê. Agora, deixar dar entrevista, cria um problema, agora ele pega e põe o Galopo, ele cria uma jurisprudência contra ele mesmo, que possa ser usada contra ele no final do ano que vem, que eu acho completamente desnecessário. De fato, pelo menos tá aí, a gente falou sobre o Galopo, falei que a gente ia falar, e tá aí o recado de quem viveu isso, o recado que o Zubeldia passou na coletiva também. E só para a gente finalizar aí os recados do Zubeldia na coletiva, que a gente anotou 5, tá? Recados. O primeiro recado foi esse do dirigente no treino. O segundo recado, o Zubeldia fala o seguinte, aspa, podemos corrigir coisas ou confiar no que estamos fazendo. Se a equipe está em quinto, precisamos reconhecer o rendimento. E isso é após ele falar da entrevista, da reunião dele com o Casares. O que nas entrelinhas é aquela coisa, eu estou entregando vitória, eu estou entregando rendimento. Não é hora dessa, entre aspas, fritura. E a gente pode falar sobre essa fritura depois, de novo, mas só para a gente voltar nos recados, ele fala algumas vezes na coletiva sobre ter 11 pontos a mais nesse Brasileirão do que no ano passado. Isso, para mim, claramente foi algo que foi trabalhado com ele como uma forma dele se defender de críticas que estariam vindo contra ele por ter caído nas Copas e tudo mais. Então, pegando ali o que ele está fazendo de diferente do Brasileirão do ano passado, que, de fato, se a gente tirar as Copas, principalmente a Copa do Brasil, né, do ano passado, a participação do São Paulo no Brasileirão foi ridícula. O São Paulo não pode participar do Brasileirão como participou no ano passado. E aí, o último recado dele foi quando ele estava falando sobre o Lucas. Ele fala que parabenizou o Lucas e ele diz que os gols de Lucas e de Luciano foram um prêmio por trabalhar em equipe. Isso também acho que é sintomático, né, que é um pequeno puxão de orelha aí depois da derrota para o Cuiabá, mas para o time inteiro trabalhar como equipe, principalmente ali o Lucas e o Luciano lá na frente.